As leis da física brigaram com o Grêmio naquele jogo. Será que estão dando comida para esses jogadores? Eu tô me preocupando. Não vou mais defender, gente. Não vou mais defender. Que eu acho um absurdo, tá, gente? Muita gente faz coisa pior do que essas falas, né? Ai, as falas, infelizmente, é uma lesão, né? Ele provavelmente vai ficar fora pelo menos os próximos 2 jogos. Salve gremistada! E ontem, como foi aniversário do nosso tricolor, eu não fiz vídeo sobre aquele jogo, né? Fizemos a live e não tivemos um vídeo sobre aquele jogo. Vamos recapitular rapidinho, sabe? Porque eu anotei algumas coisas só pra gente não deixar passar, entendeu? Num vídeo, tá? Renato escalou o time que a gente queria. Até tivemos o pré-jogo aqui que a gente comemorou. Pelo menos eu e o pessoal do chat comemoramos o time que o Renato tinha escalado, né? Com Vila Sante e Carvalho. Quando o Kahneman erra, o próximo tópico é, quando o Kahneman erra, sempre tem alguma coisa errada, né, gente? Pra mim, no primeiro gol ali foi uma sucessão de erros. O Kahneman teve aquele problema ali que se machucou, né, infelicidade, mas foi um primeiro erro. Daí o Bragantino conseguiu entrar na área do Grêmio, o Rodrigo ali ficou entre um e outro marcador. Bizarro, aquele chute, devagarinho, campo molhado, bola na linha de fundo, saiu ou não saiu, e ainda mais bizarro, ainda a cabeçada do João Pedro, que tentou afastar, mas acabou botando pra dentro do gol, que eu não entendi. As leis da física brigaram com o Grêmio naquele jogo. Grêmio, um time apático dentro de campo, parecia que não tinha almoçado. Será que estão dando comida para esses jogadores? Será que eles têm... eu tô me preocupando. Ainda o segundo gol, um erro grotesco do meu goleiro, que eu não vou mais defender, gente. Não vou mais defender. Embora, né? Não vou mais defender. Embora eu acho que ainda não seja o caso de tirar. Mas, gente, não pode. Um goleiro de seleção, um goleiro titular do Grêmio, né? Tem que melhorar, tem que melhorar. Segundo tempo, o Renato fez umas mexidas meio estranhas ali. O André Henrique, a gente já tá vendo que, cara, precisa muito mais do André Henrique, mas não é o culpado da derrota, né? Até porque o Grêmio perdeu foi no primeiro tempo. Rinaldo errou um gol na cara do goleiro, o Soares errou um gol, o André Henrique errando muito gol. O Grêmio parecia um time apático de Série C, melhorou um pouco, mas ainda parecia um time de Série C que queria alguma coisa, mas não tinha força. Tá? Mas agora vamos para as falas do Renato e Reinaldo, que tomaram 4 jogos de suspensão, que eu acho um absurdo, tá, gente? Muita gente faz coisa pior do que essas falas, né? Ai, as falas. E outra, é incrível que o juiz pode falar o que quer para os jogadores e árbitros e coisa arada, mas quando o jogador se explode com uma ação de juiz que às vezes depois tu vai ver que foi um erro mesmo do juiz, né? E o jogador não pode explodir, o treinador não pode explodir. Mas vamos ver as falas do Renato e as falas do Reinaldo, que eu concordo, tá? Mas eu sei que não pode falar isso dentro do campo, porque eles que têm a lei ali, né? CBF, você sabe como é que é, né? Na súmula da partida, o árbitro Paulo César, que eu nem sei usar novela, não lembro quem é esse árbitro, relatou o seguinte sobre a conduta do treinador, lá contra o Santos, tá, gente? Que aquela expulsão do Reinaldo foi ridícula, tá, gente? Se dirigiu ao referido quarto árbitro proferindo as seguintes palavras. Esse é o Renato. Vocês precisam ir ver o VAR. Estou cansado de ser roubado. Fazendo gestos com as mãos. Isso tá na súmula. E sobre o Reinaldo, tá? Após a expulsão, o referido atleta veio em minha direção e proferiu as seguintes palavras. Você está de sacanagem, está roubando a gente. Gente, tomamos 4 jogos, esses dois, o Renato e o Reinaldo. O Grêmio entrou com um efeito suspensivo, que o próprio Antônio Brum deu entrevista ontem e disse que já tá liberado para os dois jogar na segunda. Que eu acho uma vergonha, gente. Um jogo atrasado, o Grêmio cumprir suspensão. Um jogo que foi antes desse jogo, entendeu? Era para ter sido antes desse jogo, a gente não tem culpa, entendeu? Então os dois deveriam estar e se tivesse que cumprir esses próximos 3 jogos, né, que cumprisse depois. Mas eu acho um absurdo, eu acho que provavelmente vai ficar naquele um jogo lá, o Grêmio vai conseguir reverter isso aí. Mas o fato é que as falas traduzem o que o torcedor sente, volta e meia, né? Esse ano tá bem difícil o VAR, né? A arbitragem brasileira sempre foi um problema, né, gente? Não é problema desse ano também, é verdade. Mas não tem que cuidar ao falar, porque a gente sabe como é que funciona, né? Se vai falar, fala fora de campo. E o Carvalho, gente, tá fora dos próximos, pelo menos, próximos 2 jogos. O Grêmio soltou um boletim médico, infelizmente, aqui, ó,
informa a lesão de Felipe Carbajo. O Grêmio informa que o meio-campista Felipe Carbajo foi submetido a exame de ressonância magnética após o confronto com o RB Bragantino em Atibaia, São Paulo, e teve constatada a lesão grau 1 do ligamento colateral medial do joelho direito. O atleta, que já iniciou o tratamento, retorna para Porto Alegre nessa tarde. Está retornando provavelmente nesse momento, para dar sequência à fisioterapia, sendo avaliado diariamente. Como é grau 1, ainda bem que é grau 1, mas infelizmente é uma lesão, né? Ele provavelmente vai ficar fora pelo menos os próximos 2 jogos, mas o Grêmio não dá tempo de afastamento. O Grêmio não disse nada, mas provavelmente nos próximos 2 jogos não tem nem jeito dele voltar. Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo ainda, né? Porque, como eu falei no início, eu tenho... Dia de homenagens do Grêmio era ontem, na minha visão. Ontem eu não postei vídeo aqui, nem no TikTok, só postei sobre a homenagem do nosso clube, que é muito maior que qualquer jogador, tá? Se esses jogadores não tiveram a vergonha na cara de entrar em campo um dia antes do aniversário do nosso clube e não fazer pelo menos, não ter vontade pelo menos de jogar, a gente tem vergonha na cara, a gente tem respeito. E eu postei somente... Como eu sou torcedor, não sou um jornalista, postei só, não tenho nada contra quem postou também, é a minha posição. Postei somente homenagens a este clube gigantesco, que não é nenhuma derrota, nem nada que poderia ofuscar este clube gigantesco nessa data. Daí postei somente homenagens, escolha minha, tá, gente? Então, quero saber a opinião de vocês ainda sobre esse jogo, o que a gente tem para ajeitar. Quem entraria no lugar de Felipe Carbajo? Na minha opinião, eu colocaria o Galdino, que entrou no lugar dele ali, tá treinando mais de volante, mas ainda tem o Ronaldinho Mila. Quero saber a tua opinião. Eu ainda testaria o Galdino, até porque daí tu consegue fazer um jogo mais agressivo, né? Trocando o esquema sem precisar trocar jogadores. Mas ainda quero saber a opinião de vocês, porque é muito importante. Às vezes vocês veem uma coisa que eu não consigo enxergar. Então... é isso aí, gurizada, as falas do Renato, que o Grêmio conseguiu efeito suspensivo, já falei, e vai estar ele e o Reinaldo estarão em Grêmio e Corinthians. O que vai acontecer depois, daí a gente não sabemos, vai ser feito um novo julgamento e provavelmente, acho que vai conseguir só aquele um jogo, porque, cara, o tanto de coisa que esses juízes fizeram já contra a gente, eu sei que era pra ter acabado esse vídeo já, mas... se fosse seguir um roteiro, mas a gente não segue roteiro, a gente conversa, né, aqui. Tanto de erro que já aconteceram contra o Grêmio e os juízes, se foram punidos, a gente não tivemos conhecimento, sabe? Quanta coisa, quanto impedimento, quanto pênalti, sabe? E daí tirar o nosso jogador por 4 jogos, o nosso treinador por 4 jogos, que não é reincidente. O Renato não é de fazer essas coisas, ele fez, tava muito puto mesmo, e o Renato é o representante da nossa torcida, o mais gremista ali, né? Mas quero saber a opinião de vocês, tá, gente? Vamos embora, é o Grêmio acima de tudo. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante, e comentar a tua opinião. Teu comentário é muito importante também para o crescimento do canal, né? Então, vamos embora, que é o Grêmio acima de tudo. A verdade tricolor. É o gol do homem! É o gol do...